Prever o comportamento da junta a curto prazo, para amanhã, é muito fácil. Mas a longo prazo, tendo em conta o efeito das condições ambientais, é um desafio enorme. É o tema do módulo 12, durabilidade. Sabemos como projetar uma junta neste momento, mas sabemos projetar para amanhã ou daqui a uma semana, a curto prazo. Mas o que é que acontece daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Conseguimos prever o comportamento da junta? Isso tem a ver com a durabilidade. E é um dos temas mais importantes neste momento em termos de investigação. Todos os grandes grupos no mundo dedicam-se a desenvolver métodos de previsão do comportamento da junta a longo prazo. Questões de durabilidade, qual é o efeito da água, qual é o efeito da temperatura, da velocidade de formação, da fadiga, solicitações cíclicas, fluência, uma carga constante, mas a alta temperatura. São temas muito complexos. Óbvio que aqui neste módulo não temos tempo de detalhar tudo, mas é mais para alertar para estas questões que são, de facto, muitíssimo importantes. Começando pelo efeito da água. Bom, a água, já foi visto em módulos anteriores, a água vai penetrar, vai difundir dentro do adesivo com uma velocidade mais ou menos rápida. Qual é a velocidade? Qual é a taxa de difusão? É possível determinar? É. Pesando pequenos provetes de adesivo mergulhados em água, periodicamente representamos o ganho da massa em função do tempo e temos este tipo de curva que permite determinar o coeficiente de difusão. Sabendo o coeficiente de difusão, eu posso prever qual é a velocidade de difusão da água no adesivo. Muito bem. Mas a água tem influência no comportamento mecânico do adesivo? Tem, e muito. Reparem, temos aqui tensão versus deformação, obtido em provetes bulk, em provetes maciços de tração. Isto é um adesivo virgem e, à medida que o adesivo vai absorvendo água, a resistência vai diminuindo e a ductilidade aumenta. Isso até é bom em termos de projeto mecânico. Recordo-vos que um pouco de ductilidade aumenta a resistência da junta. Mas também não se pode abusar. É que chega um momento em que a resistência, para além de diminuir, a deformação também diminui. O que acontece é que houve hidrólise, houve reação química. Uma coisa é o envelhecimento físico. Absorve água, mas eu, através de uma secagem, posso recuperar toda a resistência mecânica. Aqui, por exemplo, se secarem, podem voltar para aqui. Neste caso, se ultrapassarem este ponto de não retorno, o ponto em que há reação química, em que há hidrólise, se secarem, não voltam para aqui. Houve degradação química. Degradação física é recuperável. Degradação química não é. Mas um bocadinho de água até faz bem. Muito, atenção. Temperatura tem influência? Tem muita influência. Quanto mais elevada for a temperatura, menor é a resistência e maior é a deformação. Mais uma vez, um pouco de temperatura não faz mal nenhum porque aumenta a ductilidade, mas muita também é mau. Se estivermos acima da TG, estamos aqui sem nenhuma resistência. A temperatura, a água, tem influência no comportamento da junta. O modo de solicitação também. Nós, até agora, preocupámos-nos apenas com solicitações estáticas, mas na prática, solicitações cíclicas são muito comuns. Por exemplo, na indústria aeronáutica, a pressurização do aparelho corresponde a um ciclo de fadiga. O nível de tensão aplicada é muito baixo, mas o problema é a repetição desse nível de tensão aplicado. Com o tempo, após muitos ciclos, pode acabar por danificar a estrutura. Portanto, é preciso ter uma estratégia para projetar, tendo em conta esse tipo de solicitação. Na prática, o espectro da carga pode ser altamente irregular. Não é, por exemplo, a pressurização do aparelho do avião é muito regular, mas temos outras solicitações que são altamente irregulares. Por exemplo, um automóvel a passar por buracos na estrada é altamente irregular. No laboratório, aquilo que se faz é aplicar uma solicitação cíclica muito regular, muito bem representada, com a qual nós conseguimos trabalhar, como está aqui representado. E aplicado isso em provetos
que supostamente representam provetos reais. Um dos provetos mais utilizados é o provete é a junta de simples sobreposição. Portanto, para vários níveis de tensão determina-se qual é o número de ciclos à ruptura e desenha-se uma curva SN. É a primeira abordagem para projetar juntas adesivas, a abordagem SN de fadiga. S, stress, de tensão, N, de número de ciclos até a ruptura. Com esta ferramenta eu posso, para um determinado nível de tensão, determinar qual é a vida da estrutura. É óbvio que esta curva vai depender do nível de umidade, da temperatura, portanto, na verdade é preciso traçar várias curvas para saber como é que isso se transforma ou se desloca em função desses parâmetros. Obviamente, quanto maior for a umidade e a temperatura, a resistência diminui. Outra abordagem em termos de fadiga é assumir que a estrutura tem uma fenda. E com os ciclos essa fenda vai progredindo. Desde que não atinja o comprimento crítico para o qual a propagação instável, que corresponde ao momento em que atingimos a energia de fratura do material, não há problema, mas eu tenho que determinar a taxa de propagação da fenda. E isso é feito com provetos de mecânica da fratura e determinando a lei de Pérez, que está aqui representada. Com esta lei eu posso prever quantos ciclos faltam, quantos ciclos é que a estrutura ainda aguenta até atingir o comprimento crítico. É óbvio que essa curva, a lei de Pérez, vai variar com o tipo de solicitação aplicado, se é um modo 1, se é um modo 2, se é a tração, se é o corte, vai depender do nível de umidade, vai depender da temperatura, portanto, na verdade, é preciso gerar muitas curvas tendo em conta esses parâmetros. Fluência é outro grande problema associado aos polímeros, de uma maneira geral, e também dos adesivos. Há muitas situações em que a carga nem é muito elevada, só que é aplicada a uma temperatura alta. E quando eu estou relativamente próximo da temperatura de transição vítrea, o que acontece é que, apesar da carga estar constante, a deformação evolui ao longo do tempo, que é aquilo que está representado neste gráfico, deformação versus tempo. A carga é constante, mas a deformação não é, vai evoluindo ao longo do tempo. Portanto, eu tenho que gerar este tipo de informação, determinar qual é a taxa de deformação na fluência secundária e o tempo de ruptura para poder projetar estruturas à fluência. Temos aqui um dispositivo para fazer testes à fluência que foi desenvolvido para adesivos sensíveis à pressão, mais conhecidos por PSAs. O que acontece é que temos uma junta posta neste sítio que vai ser solicitada através de um carregamento, através do movimento desta alavanca. Os deslocamentos que vão ser obtidos vão ser medidos por este LVDT, que é um sensor de deslocamento, e vão ser gravados aqui neste software, onde podemos ver a curva a ser gravada em tempo real, que vai dar os deslocamentos em função do tempo. No final do teste, quando o provete partir, devemos obter uma curva deste género, em que temos deformação em função do tempo, com os três estados de creep que são normalmente associados a estes testes. E este tipo de curva, mais uma vez, vai depender do nível de umidade, da temperatura, do nível de tensão aplicado. Portanto, na verdade, não é só gerar uma curva, é muitas curvas. Portanto, é muito trabalho o que está por detrás de previsão da força de ruptura em termos de durabilidade. E tem que ter em conta muitos fatores: temperatura, água, fadiga, fluência, etc. É um tema muito, muito complexo que neste momento está a ser investigado no mundo inteiro, na verdade. Com estes 12 módulos ficam com umas noções sobre juntas adesivas estruturais, suficiente ao nível da licenciatura. Se quiserem saber mais, podem seguir um curso muito mais detalhado ao nível do mestrado.